9, 23? Érica, abre, por favor, Lucas 9, 23. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então aí, esse versículo, ele fala, se você for dar um nome ou uma expressão que resuma esse versículo, qual seria a palavra que resumiria esse texto desse versículo lido? É a renúncia, né? Renúncia de si mesmo, né? Esse versículo bíblico, ele fala que esse é um dos requisitos importantíssimos para a formação de um obreiro, para a formação, não é acadêmica, mas a formação, vamos dizer assim, mais orgânica de um obreiro, né? Que é a renúncia, renunciar a si mesmo. E aí, o discipulado, a maior base do discipulado é a renúncia, é deixar as coisas de lado, né? As coisas que nos interessam de lado, e fazer a vontade de Deus, é o mais difícil. Então a ética, ela está intrínseca na questão da renúncia, porque nós, quando decidimos trabalhar para a obra de Deus, sendo um obreiro, sendo um pastor, tendo algum tipo de trabalho na igreja, nós renunciamos muita coisa, né? Então, por exemplo, eu faço muitas coisas para a obra do Senhor, de forma voluntária, então eu estou renunciando. Quando você sai da sua casa para fazer uma limpeza, fazer uma faxina na igreja, você está renunciando às suas coisas, você está deixando de fazer as suas coisas para fazer as coisas da obra de Deus, no caso da igreja, né? Fazendo uma limpeza. Às vezes a pessoa acha que não é humilhante eu ir para a igreja para limpar banheiro, mas não, na verdade, se você fizer isso com o seu coração na obra do Senhor, você está fazendo isso pelo bem da igreja, pelo bem de você mesmo. Você está sendo trabalhado por Deus. Isso é renúncia. Você está deixando de fazer algo que é para você, para fazer para Deus. Então vamos à conceituação aqui. Aqui a apostila ela apresenta o seguinte: renúncia quer dizer ato ou efeito de renunciar. Significa não querer, rejeitar, recusar, deixar voluntariamente a posse de algum bem ou de alguma coisa. Diz o dicionário Aurélio. Nesta aula, entenderemos a renúncia no sentido da pregação de Jesus, significando a voluntariedade em abrir mão dos seus próprios interesses, da própria vida, a fim de segui-lo fielmente. Então, a renúncia, ela faz isso. Você tem que querer. A primeira coisa, desejar. Tem que ser algo voluntário. Não tem que ser algo obrigatório. Isto é, para o cara casar com uma judia ou com uma muçulmana, é obrigatório ele virar judeu ou muçulmano. Ele vai dizer, eu me converti, eu tive uma luz, eu tive um encontro. Pode até ser que existam pessoas que, eu li o Corão e me converti ao islamismo, né? Pode até existir. Mas na questão do casamento, é assim. Você quer casar com a minha filha? Tudo bem, mas você tem que se tornar muçulmano. É pura e simplesmente assim. Você quer casar com meu filho? Tem problema, você tem que se tornar judia. Não é? Você tem que se converter um dia, você tem que ter um encontro com a palavra de Alá, ou você tem que ter uma revelação lendo a Torá. Não. Você quer casar? Você quer fazer parte? Então você tem que se tornar judeu. Já o evangelho, já o cristianismo é diferente. Você tem que ter uma revelação, você tem que ter vontade, desejo. É diferente. Por isso que tem a ver com renúncia. Jesus respeita a vontade da pessoa. Essa é uma das mais importantes características do seu relacionamento com o homem. Em sua pregação, ele diz, se alguém quer vir após mim, não importa, ele não impôs a sua vontade sobre os sentimentos de pecadores. Então, é querer. Se você quer vir após mim, se você quer querer, né? Número 2, quer dizer, letra B, renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo. É o mesmo que renegar a si mesmo. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isto não é fácil. A natureza humana, após a queda, tornou-se egoísta, insensível, individualista, personalista. O eu se tornou uma espécie de Deus. E é o que tem acontecido, né? As pessoas querem as coisas para elas, né? É um culto a si próprio. A pregação de Jesus vai voltar, você quase não vê mais, né? Você vê algumas pregações evangelísticas, mas normalmente são pregações de Deus vai te dar, Deus tem que te dar, você tem que ser restituído, você tem que receber prosperidade, você tem que receber seu dinheiro, você merece, você é mais que vencedor. Não tem nada contra você, às vezes, pegar uma pregação para levantar o povo, né? E até porque a gente está numa situação, né? Uma pandemia, então às vezes você levar uma mensagem de ânimo para a igreja, mas o que a gente tem visto, na maioria das vezes, é uma pregação voltada para o individualismo, não é? E aí, a renúncia é
não se trata de eu, se trata de nós. Inclusive até as canções, muitas canções, gospel, né? Gospels, ela tem muito eu, mim, né? Eu quero, pra mim, tu vieste pra mim. Você tá entendendo? Não vou falar nenhuma música aqui que internet é fogo. Mas você vai ter, você talvez vai lembrar aí de uma música que fala, ó, você veio pra me salvar, você olhou pra mim. Não é? É uma coisa muito, aparentemente, egoísta. Não sei se o autor teve essa intenção, mas aparentemente é uma coisa egoísta, uma coisa não de nós, né? Veio pra nós, veio pra humanidade, veio para o pecador. Né? Antigamente existia muito isso, as músicas evangélicas mais antigas tinha muito para o pecador, ouvir o pecador, né? Então, hoje em dia, tem muito individualismo. Até as pessoas estão individualistas, né? Há poucas horas atrás eu fui fazer as quartas, eu já falei com vocês, né? As quartas eu vou na psicóloga, depois eu vou dar aula para vocês, né? Não é assim que eu falei com vocês, semana passada? Mas não é culpa de vocês, não. Mas eu estava conversando com a psicóloga sobre isso. As pessoas estão individualistas. Elas não estão interessadas em te ajudar. É muito difícil alguém se renunciar a si mesmo. E é o tema nosso, né? Coincidentemente, nós estávamos falando sobre isso, sobre individualismo. Pessoa que quer saber de si própria, ela não quer saber do outro, né? E aí a apostila apresenta o seguinte: a natureza humana, mesmo até do cristão, tende a acomodar-se à velha vida, aos velhos costumes. Mas para ser discípulo de Jesus, é imprescindível renunciar a práticas antigas e más. Então eu mesmo estou aprendendo que certas coisas que eu quero para mim, eu tenho buscado saber o seguinte: será que eu posso ajudar uma outra pessoa? Será que eu estou fazendo para mim? Será que eu estou abençoando outra pessoa? Né? Então a gente tem que refletir nisso. Letra C. Renunciar bem, mãe e amigos. Um jovem rico entristeceu-se por Jesus ter lhe dito que deveria vender tudo o que tinha para segui-lo. Pedro então também disse: Senhor, eis que tudo deixamos e te seguimos. Jesus deu resposta de sublime sabedoria, dizendo: ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, filhos, campos por amor de mim e pelo Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas, irmãos, mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Você percebe que esse versículo é utilizado muito em pregações, né? O pregador fala que você vai receber 100 vezes mais. Isso é um versículo que fala de prosperidade, né? Muitos pregadores falam, esse versículo fala de prosperidade. Só que às vezes ele esquece de falar, que no final diz assim, com perseguições. Às vezes ele esquece de falar essa palavra aqui. Então o crente, ele vai receber, ele vai ser abençoado, mas ele também vai receber as perseguições. Né? Então, quando você decide pregar o evangelho, decide ser um obreiro, decide ser um pastor, decide estudar mais a Bíblia, decide se dedicar mais às escrituras, você vai ter que renunciar a muitas coisas. Por exemplo, eu vou dar essa aula aqui, quando terminar essa aula, às 9 horas eu vou ter uma reunião para resolver a questão do programa de rádio que nós vamos fazer sexta-feira. Eu vou fazer o programa de rádio sexta-feira pelo Skype. Então eu estou renunciando o quê? Porque 9 horas da noite é a hora que minha esposa vai chegar. Estou renunciando ficar um tempinho com ela para uma reunião. Então, às vezes a gente vai ter que ter renúncias na nossa família para poder atender. Eu vivi isso porque meu pai sempre foi um missionário. Um pastor que sempre trabalhou nas outras igrejas, nas outras filiais, nas outras comunidades. A gente chama de comunidade, a gente chama de congregação na nossa igreja. A gente chama de comunidades. Nas nossas comunidades. Então meu pai sempre esteve viajando. Então, hoje eu estou, podemos dizer assim, passando mais tempo com meu pai. Porque quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu não tinha tanto tempo com meu pai. Meu pai vivia sempre viajando. Então a questão da renúncia. Meu pai renunciou, não é? Ficar com a família dele para quê? Para ir para as outras igrejas, abrir igreja, para ir para o meio do mato, para igrejas que são muito assim, rurais, né? Lugares de dificuldade, onde se anda só de trator, onde o ônibus passa de 2 em 2 horas. Perdeu uma, filho, só 2 horas depois. Né? Então, isso é uma questão de renúncia. Né? Então Jesus falou aqui, não há ninguém que tenha deixado filhos, irmãos, pai, mãe, mulher, campos por amor de mim, do evangelho, que não receba 100 vezes mais. Então, pregar o evangelho, ter um compromisso na obra de Deus é renúncia. Eu fiquei cerca de 9 anos dirigindo, como eu já falei com vocês, que são meus alunos, já conhecem um pouco da minha história, sendo diretor de música da igreja. E o domingo eu saía de manhã de casa às 8 da manhã e eu voltava às 10 horas da noite.
Eu ficava na igreja direto. Era culto da manhã, depois do culto da manhã, reunião, depois de reunião, almoço, depois do almoço, descansar um pouquinho, tirar uma pestana, e quando era 2h30 era oração com a equipe de louvor, oração de joelho, e botava todos os componentes da equipe de louvor para pregar, cada domingo era um componente, até o baixista pregou. O baixista nunca fala em igreja. Então a gente botava todo mundo para pregar, porque 4 horas era o ensaio do vocal e ensaio dos músicos, e aí 6 horas começava o culto e eu só voltava para casa às 10h30. Então é uma renúncia. Eu fiz isso durante 9 anos, ininterruptos. Né? Então é uma renúncia, você deixar. Né? E hoje algumas coisas que a gente conquista, graças a Deus, eu acredito que seja resultado, não é, de eu ter renunciado, às vezes, a minha família, né, e Deus ter nos abençoado, né, ter agido com a sua infinita misericórdia. Vamos lá, letra D. Tomar cada dia sua cruz. Então, tome cada dia sua cruz e siga-me. Só toma a cruz quem decidiu seguir a Cristo. Tomar a cruz significa renunciar ao seu próprio eu. Não viver segundo a carne, segundo a nossa vontade. Né? E tomar a cruz aqui na apostila pelo menos, mostra que a cruz em alguns casos é aflição. Olha só, a cruz inclui aflições, tribulações, perseguições, de modo claro e explícito. Há crentes, infelizmente, que dominados pelo relativismo, pelo modernismo, entendem que a vida deve ser de tal forma que não tenha nenhum sofrimento. Muitos são adeptos da teologia da prosperidade. Tenho falado aqui na nossa aula, olha. Que pregam o paraíso na terra, sem pobreza, sem doença, sem aflições, contrariando a palavra de Deus. É aquela frase que eu gostaria de entender um dia, eu gostaria que algum pastor me explicasse, já até tentaram me explicar, que é aquela frase, pare de sofrer. Não é? Pare de sofrer. Parar de sofrer? Oi? Não estou ouvindo a irmã. Maria Cristina. Não está saindo nada, Maria Cristina. Você quer falar? Agora sim, mas fala alto. Pra mim já é propaganda enganosa. Porque pode sofrer, vírgula, sozinho, porque nós vamos estar com o Senhor. O Senhor Jesus vai nos ajudar em todos os sentidos. Agora pare de sofrer, porque a palavra diz que ele não. Sim. Então, pra mim, é propaganda enganosa para algumas igrejas aí. Tá. Mas olha só, eu já ouvi uma pessoa explicar que esse pai de sofrer significa o seguinte: pai de sofrer na mão do diabo. Eu ouvi uma pessoa explicar. Eu acho que a pessoa explicou, Alexandre, esse pai de sofrer é pai de sofrer na mão do diabo. Então, é uma forma de você querer entender o que eles queriam expressar. Nossa intenção aqui não é falar nome de igreja, ou criticar a igreja especificamente. Mas o que eu estou mostrando a vocês, que mesmo que a intenção seja essa, tipo, pare de sofrer na mão do diabo, ela deixa dúvidas. E até mesmo na publicidade, eu posso dizer isso porque eu trabalho nessa área há mais de 20 anos, você nunca faz uma propaganda que deixa dúvida. Tá? Você não deve fazer uma propaganda que deixe dúvida. Né? Você pode ver o salão de cabeleireiro, fala assim, cortes, aí bota assim, cortes R$15. Aí do lado bota o que de parênteses? A partir de, não é, gente? Não é isso? Se deixar cortes R$15, vem uma senhora, um rapaz com um cabelão grandão, difícil de cortar, porque cada cabelo é um cabelo, e fala, corta no cabelo. Porque tá faltando o quê? Informações, porque foi mal comunicado. Então, se realmente pare de sofrer na mão do diabo, então tá mal explicado. Mas o que eu quero falar, o âmago de tudo que eu quero falar, é que nós vamos sofrer aflições por amor a Cristo. Senão Jesus não falaria, no mundo tereis aflições. E aí ele continua falando, mas tem de bom ânimo. Quer dizer, olha só, vocês vão ter aflição, calma. Mas olha só, não fica chateado não, calma, a coisa vai melhorar. Né? E aqui no texto que eu li antes, né, fala justamente no final, fala de sofrimento. Então, o cristão, ele passa por momentos bons e por momentos de sofrimento. Não é paraíso. Aceitou Jesus, virou um paraíso. Né? Minha vida era uma desgraça, minha família era uma desgraça, tudo que eu fazia era uma desgraça. Mas eu passei a frequentar a reunião, eu passei a ir na igreja, ou eu aceitei Jesus, eu passei a fazer a campanha das 7 sextas-feiras na igreja tal, e aí a minha vida mudou. Calma, a sua vida teve mudanças, mas ainda existem lutas que existem na sua vida. Mas a propaganda que a pessoa passa é de que como se ela não tivesse mais problema. E isso não é legal.
É claro que você não vai chegar para ligar para uma pessoa na rua, entregar um folheto para uma pessoa na rua e já falar assim, aceita Jesus. Ó, mas fica sabendo que você vai sofrer. Aceita Jesus, mas fica sabendo que você vai ser perseguido. Olha, aceita Jesus, mas fica sabendo que as pessoas do trabalho não vão olhar mais na tua cara. Você não vai pregar isso, né? Mas se a pessoa perguntar, você também não pode negar que isso pode acontecer. Entendeu aí como é que funciona? Sim, a pessoa sofrendo, Deus... Isso. Isso. Exatamente. Isso mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado com certas pregações que a gente ouve. Tomar a cruz é exatamente de saber vencer os sofrimentos, vencer as dificuldades, vencer as lutas. E é importante o cristão ter essa consciência. Não é? Vamos lá, vamos prosseguir. Número 3. Perdendo para ganhar. O professor, Fala, meu amor. Essa palavra se encaixa também naquela que a gente deve ter sido grão para morrer? Encaixa também? Não, aí eu acredito que seja outra coisa. Aí, se eu forçar um pouquinho a barra, eu posso falar sobre a semente, que a semente, para ela abrir, né, para ela brotar, ela, de certa forma ela sofre, né? Para ela brotar, para ela, vamos dizer assim, para ela florescer, ela não fica semente a vida toda. Então, de certa forma, até se você fizer um estudo sobre plantas, você vai ver que a planta, ela sofre para poder brotar. A planta, ela tem, vamos dizer assim, dores para poder brotar. Imagina uma borboleta, uma lagarta para virar borboleta, quantos, vamos dizer assim, órgãos dela tem que se evoluir ou tem que ter alguma mudança? Certamente deve ter algum tipo de dor. Então, de certa forma, sim. Mas eu acho que se eu tentar ligar isso, eu vou estar forçando muita barra. Eu vou ter que fazer muita engenharia mental para poder explicar às pessoas. Então é melhor a gente usar versículos que são bem claros. Aquilo que eu falei, nunca deixar em dúvida uma mensagem. Tá? Por exemplo, para a irmã, para eu poder concluir que esse versículo, esse texto que a irmã está falando, ele tem a ver, olha o que eu tive que fazer. Olha a engenharia mental que eu tive que fazer para poder tentar encaixar nessa ideia aí. Sendo que Jesus fala, no mundo tereis aflições. Não é mais fácil? Não é mais rápido o entendimento? Então, é isso que está faltando. Ser mais rápido, ser mais objetivo, ser mais claro, não deixar dúvida. O que hoje acontece muito é que se deixa muita dúvida. Você manda uma mensagem e aquilo fica assim. A pessoa tem que... O evangelho não pode ser algo filosófico para a pessoa ficar... O filósofo gosta de fazer isso, né? Eu já conversei, já preguei para filósofo. O filósofo fica 20 minutos assim olhando para você. O que é ser? Ser ou não ser? O que é o ser? Ser humano? Não, o evangelho não é para ser assim. O evangelho é para ser assim. Jesus veio para salvar o que havia se havia perdido. É claro. Entende? Então, a gente tem que ter essa consciência. Ficar tendo que pensar muito, não é muito evangelho. Agora, sim, seminarista, sim. Área de debate de seminarista, podcast, que eu lá no WhatsApp, que eu tenho o nosso podcast, que a gente debate os assuntos durante a semana. Não é nem espaço para debate, para a gente perguntar quem vem primeiro, a galinha ou o ovo. Aí sim, é uma área de debate. Mas se você vai evangelizar, você não pode deixar dúvida do pecador, na pessoa que está ouvindo o evangelho. Ela tem que entender verdades rápidas e objetivas. Né? Vamos lá. 3. Perdendo para ganhar. Quem quer ganhar, perde. Jesus colocou diante dos discípulos uma crucial decisão. Né? Ele afirmou, qualquer um que quiser salvar a sua vida, perderá. Nossa, é difícil, gente. A vida humana, por melhor que seja, é efêmera, passageira. Muitas pessoas apegam-se a ela de tal forma que rejeitam a Deus, a Cristo e a salvação. Não é? Então, tem aqui 3 tópicos importantes. Olha só. Aos que perdem a oportunidade de salvação, mesmo tendo ouvido a palavra por causa dos cuidados desse mundo, sedução das riquezas. Então, tem pessoas que não buscam a Deus simplesmente. Elas trabalham, estudam, não tem tempo para Deus. Perdem a oportunidade de ser salvo. Até os psicólogos dizem que o ser humano ele precisa de ter uma psicóloga, olha só, uma atividade espiritual, religião. Os psicólogos. Não, a pessoa tem que ter um envolvimento espiritual. Né? Até eles acreditam nisso. Né? Até eles acreditam nisso. Né? E aí a pessoa só sabe falar de dinheiro,
falar de trabalho e dinheiro. Quando é dinheiro, é trabalho. Quando é trabalho, é dinheiro. E não tem tempo. Por isso que às vezes eu não acredito que todo crente vai ficar rico. Você acredita que todo crente vai ficar rico? Nem todo crente vai ficar rico. Deus tem riqueza para os crentes? Tem. Tem crente que vai ficar rico. Mas tem crente que nunca vai ficar rico. Sabe por quê? Porque se ele ficar rico, o que vai acontecer com ele? Vai desviar. Vai desviar, vai largar a igreja. Vai desviar. Porque ele não vai ter mais tempo. Tudo que ele queria ter. Porque ele agora não pode. Eu não posso ir à igreja porque agora, aos sábados, eu tenho eu vou pro... Eu estou aprendendo a pilotar avião e eu estou fazendo alemão, fazendo mandarim. Eu não tenho tempo de ir à igreja. Eu sou uma pessoa muito importante. Eu tenho tempo de conversar com meus amigos, deputados, senadores. Não tenho mais tempo de Jesus. Jesus, eu assisto Malafaia às vezes. Quando eu estou indo para o aeroporto, eu vejo ali um Macedo. Eu não tenho tempo de igreja. Eu vou dar uma oferta para a igreja? É melhor que eu não tenho tempo. Evangelizar não, eu evangelizo no aeroporto. Porque eu tenho mais o que fazer. Então é mais ou menos isso. A pessoa que... Existem pessoas, não estou dizendo que são todas, mas existem pessoas que perdem a oportunidade de salvação porque não tem mais tempo. E para ter a salvação, ela tem que renunciar, ela tem que deixar alguma coisa. Né? Segundo tópico que a apostila apresenta, aos que não admitem, de modo algum, deixar de lado a vida social, como as festas, encontros, reuniões e fim de semana. Por que muitos artistas... se converteu o artista tal, se converteu o músico tal, né? Se converteu o político tal, daqui a pouco ele está desviado de novo. Hein? Tinha a cantora aí de funk, se converteu a cantora tal de funk, ela se converteu, glória a Deus, que legal, ela talentosa, menina talentosa, tá indo na igreja tal, legal, tá tirando selfie na igreja, louvando a Jesus, daqui a pouco tá de volta no funk, fazendo um clipe com roupinha colada, daqui a pouco já não tá mais na igreja. Não é? Então, tem até um cantor de funk bem famoso, né? Que tá na igreja, mas ele continua com o nome dele, continua com o nome Safadão. Você tá entendendo? Não vou falar o nome dele. Ele se batizou nas águas, mas ele continua usando o nome Safadão. Entendeu? Ele é da igreja, ele é gospel. Não sei nem se vai gravar CD, mas a verdade é que não consegue desvencilhar, é o que aqui a apostila diz, né? Não consegue deixar de lado a vida social com suas festas, encontros, reuniões, vai perder dinheiro. Né? Eu tenho visto uma menina, que eu vi a entrevista dela, eu nunca vi um ex-artista, um ex-famoso, falar da forma que essa menina falou. E eu vou dizer até de que igreja é ela, não vou falar quem é. Ela é da Universal, essa menina. Ela está na Universal. Mas eu vi a entrevista dela essa semana tão forte, que ela falou que ela tem vergonha, ela tem tanta vergonha da pessoa que ela era no passado. Então tá. Senão essa aula vira TV Fama. Senão essa aula vira TV Fama. Ok. Mas deixa eu falar pra vocês. Pra não virar TV Fama, essa menina falou, eu sinto nojo, eu sinto vergonha. E durante toda a entrevista que a menina deu, ela falava repetidamente, eu sinto nojo de quem eu era. Eu era terrível. Olha só. Eu já ouvi pessoas falar assim, que são hoje gospel, falam assim, você se arrepende de ter posado nua? Ou posado nu, sei lá? Não, aquilo foi uma fase da minha vida, aquilo foi importante para o meu crescimento. E ele é gospel, ou ela é gospel. A pessoa que ela tem ojeriza pelo seu passado, é uma pessoa que está demonstrando conversão. Eu tenho vergonha. Até o cara falou assim, não, mas você foi importante para sua vida, você foi importante para sua casa, para você ter algum bem. Mas eu perdi tudo, o diabo me tirou tudo. Então, a gente perde mesmo. E ao mesmo tempo a gente ganha. Quem quiser ganhar sua vida, perdê-la. E aí, o terceiro tópico diz, e é tudo o que a gente está falando, aos que não querem perder condição financeira, pois se tornando cristão, terão que renunciar negócios, escusos, sonegação de impostos, venda de produtos ilícitos, bebidas, fumos, jogos, loterias. E uma coisa que não está aqui. Vou dar uma agora de Siqueira. É com você que é ex-esposa de militar e não quer casar. Você que foi casado e está ganhando a pensão da sua mulher e você não quer casar. Porque você ainda ganha dinheiro da sua mulher, que morreu, seu viúvo danado. E você está arranjando várias namoradas. Tem isso hoje. Na igreja, a pessoa não quer. Por que a pessoa não se batizou? Ô, irmão, por que a irmã não se batizou? Não, irmão, porque eu ganhei uma bolada, porque eu era casada com um
cara, sei lá, da marinha, do exército, sei lá, um cara militar, e se eu casar eu perco essa bolada. Então eu só estou vivendo aqui com esse irmão. Então como eu estou vivendo amaziadamente, eu não posso ser batizado. Algumas igrejas não casam pessoas que são chamadas amaziados, né? Então, a pessoa não quer largar uma coisa meio que ilícita, não é? Em alguns casos, não é ilícito, não é? Aí eu não sei a questão de lei, tá? Não vou entrar nessa questão. Ela quer continuar sendo, ela quer continuar na igreja, mas ela quer continuar fazendo a coisa errada. Ela quer ser política, ela quer ser evangélica, mas ela quer continuar recebendo a rachadinha, recebendo a propina. Não pode, se ela quer seguir a Cristo, ela vai ter que renunciar. E isso faz parte da ética. Não é ético. E aí diz o seguinte: aos que não querem deixar a fornicação, a adultério, a prostituição, o homossexualismo, pois tudo isso é a vida isto é a vida que não querem perder. E assim, salvando a vida, acabam perdendo a vida eterna por rejeitarem Jesus. Né? Eu vi, isso aí ninguém me contou, eu vi. Eu fui numa igreja em Belo Horizonte, bem conhecida, e aí, num congresso, nessa igreja, e aí do meu lado assim, tinha um casal. Olha as aspas aqui, ó. Vou botar até no preto, no branco aqui, ó. Casal. Porque aqui no escuro não aparece minha mão, eu sou preto aí, não aparece. Casal. Tinha um casal, isto é, tinham 2 homens no congresso de louvor, de mão dada, assistindo o congresso. 2 casados. 2 homens casados. E aí, essas pessoas não querem largar... Olha aí, desliga esse microfone aí, irmã. Tá falando alguma coisa aí, tá tirando minha atenção, aí vai me retomar a palavra, vai ser difícil. E tá picotando aberto, tá chiando, tá atrapalhando. Desliga o microfone um pouquinho. Vamos lá. Então, as pessoas... Aí mas o detalhe, essa igreja, ela não tolera, ela não aceita pessoas, casais do mesmo sexo na sua membresia. Mas ela não proíbe que eles entrem, entende? É isso que ela sempre deixa claro. Você não pode continuar sendo assim se você quiser ser daqui, se você quiser ter um encontro com Jesus, ele sempre deixa isso claro. Mas eles são livres para entrar na igreja. Então eles estavam lá assistindo, e aí eu fiquei pensando, esses 2 aí, eles querem continuar na prática chamada hoje homoafetiva, né? Que na verdade é homossexualismo, mas querem continuar na igreja. Né? Por isso que surgem o quê? As igrejas chamadas inclusivas. Chamadas inclusivas. Então aí você tem a igreja contemporânea, você tem ministério da flor de não sei o quê, você está entendendo? Que é um travesti, que é o pastor, que é um cara que é casado com outro cara, que é uma mulher que é casada com a outra. Uma que era da Igreja Assembleia de Deus, que resolveu sair da igreja, né? Da denominação, que era uma denominação forte, ela era forte na denominação, e aí ela casou com outra mulher, e tem agora uma igreja cristã inclusiva em São Paulo. Então, é por isso que surgem essas igrejas. Por quê? Pessoas não querem deixar o pecado, mas elas querem continuar sendo gospel. Elas querem deixar o ato pecaminoso e torcem as escrituras. Tá? Vamos lá. Quem perder, ganha. Por outro lado, há pessoas que perdem a sua vida para salvá-la pelo fato de renunciar às coisas terrenas e darem lugar às coisas de Deus, aceitando a Cristo como Salvador. É isso que Cristo quer de nós. A gente renuncie. O perdedor insensato. Jesus, nesse ensino, fez a indagação com um significado espiritual, filosófico profundo. Após dizer que quem quer ganhar a vida sem ele poderá perder. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Ter bens, ganhar dinheiro, comprar objetos, possuir terras, casas, propriedades, outras coisas mais, é o sonho da maioria das pessoas. De fato, os que querem ganhar o mundo todo perdem a sua alma. Ganham o mundo inteiro, tem carro, tem iate, tem pessoas servindo 24 horas, mas vão perder a sua alma. Né? Vamos lá. Quem quiser acompanhar na apostila, estou na página 102. Quarto, o espírito sacrificial de Cristo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo nasceu num lugar humilde, passou os primeiros 30 anos da sua vida na obscuridade, durante muitos anos trabalhou como carpinteiro. Embora ele soubesse ser o Filho de Deus, jamais reclamou os direitos reais. A honra e o serviço do mundo não foram colocados à sua disposição. Seu serviço à humanidade não viera como fruto de posterior decisão, era o propósito que veio ao mundo. Não é? Então, Jesus não
Lembra que lá em Hebreus, se eu não me engano em Hebreus, ele não otorgou ser maior que Deus, ele antes se entregou, ele veio com humildade, né? Se entregou a esse ministério, se entregou a essa missão difícil, né? Que ele sabia que ia ter, podemos dizer assim, problemas, ele sabia que ia ter problemas, mas mesmo assim ele deixou o céu, deixou uma vida, vamos dizer assim, boa, né? Diante, na presença de Deus, né? Reinando para vir a terra e ouvir muita bobagem, né? E sofrer, né? Vamos lá. 5. O ato sacrificial de Cristo. O Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate mundo. Tivesse o Senhor encerrado com suas palavras para ministrar, e seria uma longa lista de mestres que mostravam à humanidade como viver, e depois deixava lutando no lamaçal do pecado. Todavia, ele prosseguiu. Suas palavras confirmam ter vindo ele não somente para mostrar o caminho da salvação, mas para salvar a humanidade dos seus pecados. Então, Jesus, ele não somente veio salvar, mas ele veio mostrar que era possível. A lei não permitia que as pessoas conseguissem alcançar Deus da forma que era aplicada. Porque era muito difícil. 618 mandamentos. Você tem um número de passos que você podia andar no sábado. Era muito difícil. Servir a Deus era muito difícil. E aí Jesus vem com um evangelho mais simplificado. 10 mandamentos? 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus, você não faz outra escultura. Se você ama a Deus, você não adora outros deuses. Se você ama a Deus, você não dirá falso testemunho. Se você ama seu irmão, você não cobiça as coisas do próximo. Se você ama seu irmão, você não mata. Se você ama... Então ele pegou tudo e resumiu, ele simplificou. Lembra que eu falei nessa aula? Que a vida cristã é muito mais simples do que a gente complica? A gente que complica. O Evangelho de Jesus é simples. É puro e simples. Vamos lá, prosseguindo aqui. Qualidades humanas naturais. E aí ele fala de coragem, força ou energia moral ante o perigo, ânimo, bravura, intrepidez, ousadia. Exige-se do líder espiritual coragem da mais alta ordem e frequentemente coragem física também. Coragem é aquela qualidade de espírito que capacita os homens a enfrentar o perigo ou a dificuldade, com firmeza, sem medo, sem depressão mental. Paulo era um exemplo de coragem, Martinho Lutero tinha também coragem, e nós vamos ficar com esses dois exemplos. Paulo era um camarada muito corajoso, né? O que ele fazia, a intrepidez que Paulo tinha, hoje é difícil você ver no meio gospel, no meio evangélico. Hoje em dia, assim, obviamente com algumas reservas, digamos que, de exagero, nós temos hoje uma pessoa muito corajosa, que hoje em dia, Silas Malafaia, é uma pessoa que ele vai para frente, vai para cima. Ele vai ao Congresso, ele vai à televisão e ele fala mesmo. Paulo, ele tinha essa característica também, ele falava. Para pensar um pouco o que Paulo fez. Paulo apelou para César. Por quê? Porque ele ainda queria pregar para César. Já parou para pensar que Paulo queria pregar para César? Paulo viu uma oportunidade com a prisão dele, uma oportunidade de pregar no Império Romano, de ampliar ainda mais o seu trabalho. Olha só um camarada como esse. Quem era Paulo, né? Porque chegando a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. 2 Coríntios 7, 5. Embora não cortejasse o perigo, Paulo não evitou que os interesses do seu mestre estivessem em jogo. Era um camarada que ele se entregou ao Império Romano porque ele sabia que ele ia ter oportunidade de ir lá. A gente não vê Paulo pregando para César, né? Para o imperador romano, né? A gente não vê isso. A Bíblia, se eu não me engano, a Bíblia não fala sobre isso. Mas ele pregou pro Félix, né? Ele pregou para aquele outro imperador, outro rei Agripa, né? Aonde ele foi, ele pregou. Ele foi para Malta, ele ali pregou, ficou um tempão, ficou até no bem bom. A Bíblia diz que eles deram os melhores lugares para ele. Quer dizer, era um cara corajoso. Não era um cara que ficava com medo de falar. Então, cristão, você que pretende ser um obreiro, não pode ter medo de falar. Aí mostra o seguinte, Martinho Lutero, o nosso segundo exemplo, possui importante qualidade medida descomunal. Tem-se asseverado que ele foi provavelmente o homem mais corajoso que já existiu. A partir de mim, tudo menos o medo, ou da retratação. Não fugirei nem retratarei. Teve lá a dieta de Worms, que é o encontro de Lutero com o Papa, né? A reunião, né? Que ele tinha que negar
Ele tinha que negar as 95 teses, né? Ele escreveu 95 teses e prendeu na Catedral de Wittenberg no dia 16 de outubro de 1617. Ele pegou, escreveu 95 teses, prendeu lá na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, que era uma igreja muito grande, e botou lá que a salvação é pela fé. A Igreja Católica mandou chamá-lo. Roma mandou chamá-lo, ele foi a Roma. E chegou lá e ele foi firme. Queimaram os livros dele, fizeram tudo para perseguir, depois excomungaram ele e depois passaram a persegui-lo. É um cara corajoso. Então a coragem ela é essencial para você que é cristão. Né? Para você que é cristão, você que deseja ser um obreiro, tem que ter coragem. Quantas vezes eu subi morro para pregar e não era morro que eu nasci, não. Às vezes minha mulher fica falando, você fica falando que você nasceu no Borel, na televisão, na internet, nas aulas. Falo, foi lá onde eu nasci. Mas eu já subi Casa Branca, já subi Cruz, São Carlos, deixa eu ver o que mais, aquele Morro do Salgueiro lá em Niterói. Todos esses morros aí, para pregar o Evangelho. Né? Catumbi, mesmo sabendo que é um morro onde eu morava era uma facção e o onde eu ia subir era outra facção. Uma vez eu fui, o pastor pediu para mim fazer um aniversário de 15 anos num outro morro, num morro que eu não sabia como é que era uma facção. E aí quando eu cheguei lá, fiz o aniversário de 15 anos, fui sair, e aí depois que eu fiquei sabendo que estava tendo uma guerra. E o chefe tinha falado que se ele visse alguém de outra comunidade, ele ia matar. E eu era de uma comunidade que era inimiga deles. Eu nem fiquei sabendo, só depois. Né? Mas para você pregar, você tem que ter coragem, você tem que ter intrepidez, como a gente está vendo aqui exemplos. Né? Eu fui pregar no Morro do São Carlos, fui com um grupo de teatro chamado Gevi. Não sei se vocês já ouviram falar desse grupo Gevi, a peça O Inimigo, uma peça muito forte. Eu fui com esse grupo para ajudá-los, né? Que eu sou amigo do diretor deles, e aí nós fomos pregar lá. E fomos fazer a peça para os traficantes. Né? Os traficantes tudo armado, assim, mais à frente, e a gente fazendo as peças, os traficantes passando armado. Então, sabe, às vezes você vai ter que passar por situações, ter coragem, intrepidez. Vamos prosseguir, gente. Página 107. Diligência. O que é diligência? Cuidar... Oi? Alguém quer falar? Pastor? Pastor, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar, pastor. Pode, estou ouvindo perfeitamente. Eu não só contigo ver. Tem alguns irmãos que estão falando. Estão vendo? Tinha alguns irmãos que estão falando comigo pelo WhatsApp e estão tentando entrar. Está desativado. Desativado? Reenviar o link, é isso? Quer que eu reenvie o link, é isso? Porque eu consegui. Olha só, eu consegui sair e entrar. Eu vejo o link. Mas tem alguns irmãos que estão dizendo que está ativado. Mas eu não consegui entrar na sala. Tá, eu vou... Reenvia, para ver se eles conseguem, por favor. Claro, estou fazendo aqui, já estou até procurando aqui. Só um momento. Obrigado. Nada. Obrigado, pastor. Só um instantinho, gente. Vou jogar lá para eles. Já vai? Joguei, vamos ver. Vamos ver se vão conseguir. Tá, joguei de novo aqui, pastor. Amém. Vamos lá, gente, prosseguindo aqui. Então, vamos lá, a gente estava na próxima. Diligência. O que é diligência? Cuidado ativo, presteza em fazer qualquer coisa. A palavra que eu prefiro aqui, ó. Zelo, esforço. Outra qualidade essencial para o líder, o ministro bem-sucedido, é a diligência. Em Romanos 12, 8, fala sobre isso. Vamos lá, abre lá, Romanos 12, 8. Deixa eu ver quem vai... Priscila, abre lá. Priscila, Romanos 12, 8. Quando achar, pode ler. Isso, Romanos 12, 8.
Conseguiu? Achou aí? Achei. É o dom de animar os outros, então animemos. Quem parte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Aí o dela ali preside, haja com o quê? Que dirige, né? Aqui está falando que quem reparte com os outros o que tem, que fazem isso com generosidade. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. E o próximo é? O próximo é? Não, quem preside, faça com... Quem preside é... Oi? Cuidado, né? Cuidado, né? Cuidado a palavra que você achou aí. Cuidado, isso. Zelo. Zelo, qualidade. Tem gente que faz... Eu já vi isso, gente. Em casa ele usa o papel higiênico neve. Folha tripla. Papel higiênico com cheiros de rosas. Não é? Aí pra igreja compra aquele papel higiênico, aquele rosa. Aquele da década de 80. Ele consegue encontrar um papel higiênico daquele da década de 80, que era embrulhado num papel manteiga, e ele era rosa. Para a igreja dá isso. Não, eu vou levar esse ventilador aqui para lá para a ação social da igreja. Né? Aí leva o ventilador sem hélice. Então a disciplina, ela requer isso. Requer organização, antecipação. Né? Fazer as coisas com antecedência. Não fazer as coisas em cima da hora. Você vai fazer um programa que é em cima da hora. As pessoas percebem nitidamente que você não se preparou. As pessoas percebem que você está confuso, que você não sabe o que você vai falar. Pessoas que tomam decisões em cima da hora. Isso é um disciplinado. É a pessoa que não é organizada. E ele diz, o preguiçoso e o desorganizado jamais estará à altura da verdadeira liderança. Às vezes, tem pessoas organizadas que nem são tão talentosas. Mas elas são organizadas. Mas elas se preparam, se antecipam, antes. Eu, normalmente, eu estudo bem antes para poder dar aula para vocês. Eu não quero ter surpresas. Aí eu tenho surpresas. Já várias vezes eu dei aula e eu não ia conferir os versículos, e às vezes eu estava dando aula e eu falava, lê o versículo tal, e o versículo não tinha nada a ver. Já conheço minhas dificuldades, eu tento me antecipar, eu tento chegar mais cedo, antes. Hoje você tem ferramentas que ajudam muito. Por exemplo, eu tenho uma ferramenta no meu celular, que eu vou abrir o arquivo da apostila, por exemplo, eu posso transformar o texto em áudio. Então, eu seleciono o texto que eu quero, vou lá no aplicativo ler. Aí eu boto o fone de ouvido e estudo a lição no trem, na rua. Porque às vezes o tempo não vai dar para mim dar uma aula, porque eu dou aula de escola dominical, seminário, eu dou várias aulas, né, por semana. São boas. Então tento usar. Bom, tento usar a agenda, não é? Eu, por exemplo, tenho usado muito do Google. Olha que interessante. Oi, assistente, boa noite. Assistente, faz um lembrete para mim. Qual é o lembrete? Faça um lembrete para mim. Amanhã, às 13 horas, almoçar, feijoada. Então existe, hoje o obreiro de Deus, o obreiro da casa, ele não tem desculpa de não ter coisas e oportunidades para melhorar o seu trabalho. Na década de 80 não tinha nada disso, na década de 90 não tinha nada disso, os obreiros faziam as obras. Hoje tem Bíblia em celular, temos Google para tirar dúvida na hora da pregação, se você achar necessário, às vezes alguma dúvida que você tenha, tem tudo. E às vezes o cara chega esbaforido, sobe o púlpito, esbaforido com a Bíblia, e o que eu vou falar? Ele fica falando em língua, e ele, já viu isso, irmão? Eu já vi várias vezes. Ele pega, aí ele começa a falar, língua não, ele fala assim, glória a Deus, aleluia, aleluia, Deus quer falar contigo, Deus quer falar, não é porque ele está achando, não, é porque ele não, aleluia, glória a Deus. Irmão, curioso. Ele não quer que eu leia a palavra. Não é que ele não quer, irmão, é porque você não separa o versículo em casa. Você está entendendo? É disciplina.
Agora, eu tenho certeza que vocês nunca viram isso. A irmã vai cantar o hino, ela vai e começa a cantar, e o olha, irmão, eu quero oportunidade domingo que vem na igreja. Qual a música que a irmã quer? Ah, eu quero cantar a música de Shirley Carvalhais, gravada em 1962, tá? Que é Acima das Estrelas, e eu quero que o irmão toque igual o disco. Mas isso é 5 minutos antes de cantar. Como o músico vai fazer isso se não é cascudo? Se é cascudo, talvez ele saiba. Ele mora acima das estrelas. Ele vai saber. Mas eu quero informar de bolero, igual a Shirley canta. Peraí. Então, sabe, a indisciplina, ela está muito, infelizmente, ela está na igreja evangélica. A indisciplina, a falta de organização, a famosa fazer tudo em cima da hora, é terrível. Próximo tópico, dignidade. Modo de proceder que infunde respeito, honra, grandeza e moral. A qualidade da dignidade não pode faltar ao líder. Ao dizermos que ao dizermos assim, não nos referimos à piedade forçada ou semblante solene, sepulcral, ameaçador. Paulo recomendou a Timóteo: ninguém despreze a tua juventude. Aos santos de Éfeso, ele disse que não houvesse entre eles nem palavras torpes, nem chocarrice, mas antes ações de graças. O jovem pregador deve evitar manifestações juvenis, nada fazendo com que possa rebaixar o conceito e respeito do rebanho ou dos cidadãos. Não deve haver familiaridade indevida com aqueles que o cercam. Em outras palavras, a intimidade que seria própria entre pessoas do mesmo nível social, membros de uma família, não deve haver entre o líder pastor e os membros da igreja. Eles não devem tratá-lo irreverentemente para a posição que ocupa, nem deve ele mostrar-se demasiadamente íntimo com os crentes. Né? Olha, gente, aí nós temos várias coisas, né? Mas eu quero começar com o final ali. A questão da relação do pastor para com os crentes, os seus fiéis, as ovelhas. Tem pastor que ele não sabe separar a intimidade no púlpito. Eu, por exemplo, o meu pastor, ele é amigo da minha família desde que eu tinha 2 anos de idade. Na verdade, meu pastor foi amigo do meu pai antes de eu nascer. Então, na nossa casa, o meu pastor já frequentava a minha casa desde que eu tinha 2 anos de idade. Então, hoje, eu sou membro desde há 35 anos. Então, eu tenho alguma intimidade com ele. Mas não é porque eu tenho alguma intimidade com ele, ele me liga meia-noite, ele me liga 1h da manhã, ele me liga quando eu estou dando aula de seminário. Ele me liga quando eu estou dando aula de escola dominical da igreja dele. E aí, eu tenho uma intimidade com ele. Mas não é por isso que eu vá zoar ele no púlpito, que eu vá zoar ele na hora da ceia, ou que eu vá zoar ele na igreja, onde ele está sendo um pastor, um bispo. Então essa intimidade, às vezes, acontece. Apelido, você está entendendo? Eu conheço os apelidos do meu pastor no âmbito familiar dele. Né? Quando ele me liga para a gente conversar, bater um papo, o último papo que eu tive com ele por telefone, assim, longo, foram, assim, 4 horas. Né? Então, assim, eu tenho uma grande intimidade com ele, mas não é por isso que eu vou abusar da intimidade que eu tenho com ele, chamando ele pelo apelido. Caiu. Eu acho que foi ele que me derrubou. Ó, eita. Gente. Eu acho que eu vou falar o nome dele não, hein? Eu acho que ele está entrando pela rede aqui. Então, eu não posso. Eu tenho que entender que ali ele é o bispo da igreja, ele é uma autoridade, e a gente tem que ter essa sensibilidade. Outra coisa que diz aqui dignidade, respeito, grandeza, moral, qualidade não pode falar. É o seguinte, não devemos semblante caído. Quer dizer, também, nem uma coisa nem outra. Porque tem gente que tem uma aproximação, uma intimidade com o pastor que causa esse problema, mas também tem aquele pastor que ele quer a separação da ovelha. É a ovelha lá e eu cá. Não é? Não, para falar comigo tem que marcar.
de vez em quando eu vou lá na igreja da Batista Lagoinha com a minha esposa, lá em Belo Horizonte, e uma coisa que é todo culto, o pastor Márcio Valadão, ele fica para atender todo mundo. Ele não sai do púlpito enquanto ele não fala com todas as pessoas que querem falar com ele. Entende? Então é uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito como é que se diz? Próxima, né? Várias vezes que eu fui lá para falar com ele é muito acessível. Tem muita pessoa que não é acessível, irmãos. Pastor que acaba o culto, ele parece que entra. Pode falar. Oi, professor. Eu estou falando isso, eu estou lembrando. Eu tive um pastor na igreja metodista, que foi antes de eu vir para a IUEP, e ele fala que pastor tem que ter cheiro de ovelha, né? Tem que estar próximo das ovelhas. E a coisa que eu guardo sempre, e ele pastor, também é muito agricultor, fiquei há vários anos lá na igreja que ele pastoreava. E ele era assim, uma pessoa bem próxima da toda a igreja. Tá vendo? É isso, pastor é isso, gente. O pastor tem segurança, parece que acaba o culto, abre um alçapão atrás do púlpito, ele entra sai igual o Batman, entrando com aquele cano assim, foge. Você vai ver que o pastor já sumiu, já entrou no carro dele e já foi para casa. Não, para marcar, conversar comigo, tem que marcar com sei lá quantas semanas de antecedência. Às vezes o irmão não quer nem bater papo, às vezes o irmão quer dar um abraço pro pastor. Hoje não pode, né? Dar abraço tanto do pastor, mas ele quer apenas falar, o senhor tá bem, pastor? Trouxe um quindim pro senhor, trouxe uma Coca-Cola pro senhor, sei lá, trouxe um bolinho de fubá pro senhor. Às vezes ele não quer nem conversar 2 horas com o pastor. E aí, às vezes, o pastor, ele é alheio. Esse camarada, ele não quer, é aquilo que a irmã falou. Ele não quer ser pastor. Né? O pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha, ele tem que estar com as ovelhas, querer estar com as ovelhas. Então, ele não pode se como é que chama? Ele não pode se negar a estar com a ovelha. Né? Vamos prosseguir aqui, gente. Deixa eu fechar isso aqui, peraí. E vou abrir aqui o... Vamos prosseguir. Próximo. Vimos dignidade, agora vamos sabedoria. O obreiro, aquele que deseja ser um obreiro, ser um pastor, ser um líder, ele tem que ter sabedoria. O que é sabedoria? Conhecimento, instrução, razão, conhecimento natural, conhecimento bíblico ou adquirido, de verdades morais, saber doutrina, ciência, a totalidade dos conhecimentos adquiridos, a faculdade de fazer o uso do conhecimento, uma combinação de discernimento. Nas escrituras, o julgamento justo concernente à verdade moral e espiritual. Sabedoria mais que conhecimento, o qual é simples acúmulo de fatos. Ela tem uma conotação pessoal implicando sagacidade. É mais do que percepção humana, é discernimento celestial ou espiritual. É conhecimento com penetração no coração das coisas. Aí diz o escritor Theodore Roosevelt: a sabedoria é 90% uma questão de ser sábio a tempo. A maioria das pessoas é quase sábia depois do evento. Isto é, a maioria das pessoas, elas sabem de tudo depois que o problema aconteceu. Não, mas o que aconteceu naquele dia lá na igreja foi porque nós não levamos a sério o que as regras diziam. Mas antes de acontecer, a pessoa esqueceu de ver esse detalhe. Isso é um problema. A sabedoria, existem 2 coisas que eu acho que até já falei sobre isso na nossa última matéria que a gente deu lá em Madureira. Que existe a sabedoria e o conhecimento. Tem muito pastor que tem o conhecimento teológico, é teólogo, é doutor em divindade, já leu a Bíblia 500 vezes, mas não tem a sabedoria. Sabedoria aí é tato para tratar as coisas. O pastor é muito inteligente, o líder é muito inteligente, mas ele não tem o tato para tratar das pessoas. A sabedoria. Não é? Ele trata mal, ele é grosseiro, ele não sabe usar na hora certa as palavras certas, não tem a sagacidade, a inteligência. O líder, o pastor, aquele que deseja um dia ser um líder, ele tem que ter esse cuidado, o tato de como falar, sabedoria, tática para falar. Se ele vê que a irmã é nervosa demais, é agitada demais, ele vai agitado conversar com ela?
Se ele vai conversar com alguém que tem dificuldade de entender, ele vai querer resolver isso de uma forma rápida? Não vai. Ele tem que ter sabedoria, ele tem que usar a perspicácia, ele tem que usar a inteligência. E com isso que ele faz, ele só vai ganhar a pessoa. Ele não precisa mudar nem a mensagem dele, não precisa mudar a mensagem dele. A mensagem dele pode ser a mesma, mas ele tem que buscar saber como falar. O problema não é o que falar, é como falar. Então você pega uma situação. Tinha um rapaz na minha igreja que ele estava tendo um problema, estava afastado. Aí os jovens foram, se reuniram, trouxeram o rapaz de volta, né, passaram a trazer o rapaz para o rapaz assistir o culto, o rapaz começou a assistir o culto. Aí eu soube que quando ele teve desviado, ele comprou uma guitarra. Ele comprou uma guitarra. Eu até já contei essa história talvez, não sei, eu já contei tantas vezes essa história. Aí ele comprou uma guitarra. Aí eu vi que ele tinha interesse em aprender guitarra. Aí eu falei com o menino lá, os meninos lá que eu ensinei a tocar teclado, que eu fiz a iniciação musical desse menino, filho do pastor. Eu falei, olha só, dá uma atenção a esse rapaz. Que ele comprou uma guitarra e ele está interessado, ele pode ser uma pessoa que em breve pode estar com a gente. Aí o que eu fiz para ele? Falei assim, ó, você vem todo domingo na hora do ensaio do louvor. Você vai ficar sentadinho no cantinho com a sua guitarra desligada e você vai aprendendo. De vez em quando o Daniel vai vir, vai te ajudar, vai te orientar, de vez em quando vai ligar, vai... Convive com a gente. Convive com a gente. Aí fui até criticado por uma irmã, veio falar comigo, porque este rapaz está em pecado, porque ele está com louvor. Eu falei para ele, essa irmã quer que ele morra sozinho, o rapaz estava afastado, está voltando para a igreja, ele não está tocando no culto, ele está aqui no ensaio, aprendendo, convivendo com a gente, vendo como a gente se trata um ao outro, e o rapaz ficou, irmãos, ficou com a gente, ficou, começou a se acertar na igreja, começou a se acertar, a se acertar suas roupas, começou a mudar o jeito de vestir, começou a mudar o jeito de falar, começou a falar a mesma linguagem da galera, da música. Com o tempo ele se acertou na igreja. Aí o que ele fez? Ele começou a ensaiar com a gente. Olha aí que legal, que evolução. Começou a ensaiar com a gente. Aí ele entrou para a área militar também. Aí se dedicou à área militar. Depois, hoje ele é um garoto casado, é um garoto que eu sou padrinho de casamento dele. Ele é uma pessoa que me ajuda muito. É um oficial da Marinha. Quer dizer, é um menino que hoje é o guitarrista da igreja. E tá lá, casado, muito bem casado com a menina que é nossa amiga já há muitos anos. Olha só, casou com o menino do louvor. Olha que legal. Então eu tive que usar a sabedoria. Vai rejeitar o garoto, ele tá voltando, deixa ele voltar. Não, eu botei ele pra perto da gente. Usar a sabedoria, pedir a Deus a sabedoria. Deus, como é que eu vou trazer esse peixe de volta? Como é que eu vou trazer esse menino de volta? Como é que eu vou manter esse menino aqui no nosso meio? Não é? Então tem que ter sabedoria, não é jogar fora, não é, ele está em pecado, o que ele está fazendo no meio do louvor? Não, ele está ali, ele está no convívio, e ele vai voltar, e ele, quando puder ele toca, e pronto. O menino está bem, vamos lá? Vamos prosseguir? Então tem que ter o quê? Sabedoria. E sabedoria, a gente já falou aqui, de ter tato. É página 111. Percepção aguda do que é conveniente dizer ou fazer em uma situação difícil ou delicada, sem melindrar os sentimentos dos outros, delicadeza e descrição. É outra qualidade de grande valor para o ministro. Há momentos inconvenientes que fazer o trabalho de Deus pode frustrar os propósitos primários. Então, você é líder, ou vai se tornar líder, um obreiro, o que vai fazer a obra de Deus, tem que saber falar com as pessoas. Não é falar gritando, não é chamar atenção na frente de todo mundo. Isso é muito importante. Fala a atenção de uma pessoa, chama ela no canto, e chama a atenção dela. Fala mansamente, mantém a voz, não precisa gritar, não precisa berrar, não é algo pessoal. E conversa com a pessoa, você fez isso, está errado, você cometeu esse erro, vamos acertar. Se você fizer de novo, você fez de novo, olha, você fez de novo, vamos acertar isso. Não é gritando, saindo da razão, aí perde a razão, porque grita com a pessoa, ofende. Por que você tem assim? Porque você é assim assado. E aí a pessoa, ao invés de ganhar, vai perder. Então tem que ter tato, tem que ter sabedoria, tem que saber falar com a pessoa. Também não é paparicar, não quer dizer paparicar, é diferente de paparicar. Mas você tem que ter tato, conversar com a pessoa.
Deixa eu ver aqui. Discrição, prudência, qualidade daquele saber guardar segredo, ato de discernir, a qualidade ficando bem com o ministro. Discrição se você está dando um conselho, você não vai contar aquele conselho que você deu para a pessoa para outra. Pô, o irmão veio me procurar, estava cheio de problema, estava tendo problema com a mulher. Você sabe, né? O marido estava tendo problema com a mulher. E aí eu falei com o irmão, já está contando para o outro, é um segredo. É discrição, é cuidar das pessoas. Se você quer ser um obreiro de qualidade, tem que ter a discrição, não pode contar para os outros. Inclusive, isso dá processo, não sei se vocês sabem. Isso é previsto pela Código de Criminal, né? Do direito, né? Você sabe que um pastor, um padre, não pode contar um segredo que algum fiel contou para ele. Isso está na lei. Ele pode ser preso por contar. Isso é uma coisa muito séria. Então, irmão, vamos orar. Pega o microfone. Vamos orar pela irmã Doquinha, porque a irmã Doquinha me contou hoje que não tem jeito. O marido dela tá saindo com a dona não sei quem. No púlpito. Entendeu? Então isso aí não é discrição. Discrição é você tomar cuidado, cuidar das pessoas. Vamos lá, próximo. Cortesia, civilidade, reverência, polidez, urbanidade, cumprimento, homenagem. O apóstolo Pedro exortou os convertidos que fossem corteses. Espere de qualquer profissional que seja cavalheiro. Também tem muito obreiro, muito líder grosseiro, irmãos. Grosso, não dá bom dia, boa tarde, boa noite. Chega achando que porque é líder, não precisa de cumprimentar. Tem que ter essa cortesia, ser educado. Chega na casa da pessoa, já chega exigindo alguma coisa. Chega na casa da pessoa, se oferece um café. Ele aceita o café, mas não oferece. Não, irmão, tá me oferecendo café? Eu pensei que você me ofereceu, ia me chamar para almoçar, né? Tem muita gente que é muito abusada, irmão. Eu falei isso na aula passada, né? Pessoa que chega na hora do almoço, né? O obreiro, o líder que chega na hora do almoço porque sabe que vai ter comida. Tem que ter sabedoria. Vamos lá, cortesia. Asseio. Isso aí é um problema sério. Olha aí. Limpeza, higiene, correção nos trajes pessoais. O líder pregador deve ser escrupulosamente limpo. Não dizemos que seja exagerado na moda, mas no asseio pessoal e na correção do vestir. E devemos observar a dureza da mente, a linguagem e a higiene corporal. Tem que tomar banho! Você às vezes recebe um obreiro, um líder, né, que não toma banho. O líder tem que aguentar os liderados que até não tomam banho, mas o líder tem que tomar banho. O líder tem que estar bem arrumadinho. E aí vai variar a denominação que ele é. Se ele é de uma igreja que exige um terno, paletó e gravata, ele esteja assim. Se não exige tanto, ele também não vai botar a camisa do Iron Maiden. Tá entendendo? Ele vai botar a camisa do Kiss e vai pregar o culto à noite. Ele não vai botar o cabelo arrupiado, igual um punk inglês de Londres. Entendeu? Outro dia eu estava vendo na internet e levei um susto. O pastor chegou para pregar no culto jovem vestido de chapolim. Né? Então tem um negócio assim meio maluco na internet, né? Aí já chegou falando, não contavam com minhas astúcias, sigam-me os bons. Ele ali queria uma tática de alcançar os jovens, aí eu não vou nem discutir isso. Mas eu estou mostrando um pouco de exagero, porque tem pessoas que, meus irmãos líderes, que não tomam banho, que não são perfumados. De certo que eu já vi muitos pastores que eles não tomam banho, eles são temperados com perfume, né? Eles passam tanto perfume, quando ele chega, você tem que tomar um ar de tanto perfume. Mas é melhor pecar por excesso do que por falta, né? É melhor pecar por excesso do que por falta. Então, tem que tomar cuidado com essa questão do asseio, né? Vamos lá. Pontualidade. Ih, caramba, isso aqui é uma virtude que quando empenhamos a palavra de encontro, assumimos a obrigação que tem que ser cumprida. Atrasar-se no encontro, pior ainda é faltar mesmo. Pior ainda é faltar. É uma injustiça, uma injustiça e um erro. Aborrece aqueles que damos a palavra reflete mal a honestidade de comportamento. Tem pessoas que acostumam sempre chegar atrasado, que para elas chegar atrasado é natural. É o normal. O normal é chegar atrasado. E não é isso. Principalmente o líder, ele tem que... O líder... eu vou dar o exemplo do meu pai. Como diria Henrique, meu pai. Meu pai é o primeiro a chegar na igreja, o último a sair. Ele é isso. O primeiro a chegar, o último a sair. Tem líderes que são chegam no meio e saem antes, se for possível. E não é, o líder tem que ser um exemplo. Ele tem que ter chegado antes. Ele tem que chegar antes, não tem jeito. Ele tem que abrir, né? Ou fazer ali
sempre chega atrasado, ele quer falar e depois... Como é que ele vai dar o exemplo, né? Então, pontualidade. Vamos finalizar, gente? Integridade e sinceridade. Paulo abriu seu coração de maneira que poucos de nós estamos preparados a fazê-lo. Ele exibiu tanto seus fracassos quanto seus sucessos. Isso é importante também, gente. O líder, ele não é um super-homem, ele não é perfeito. É claro que ele não vai transformar o encontro com seus liderados num divã dele contar os problemas dele toda vez que encontra. Senão entra em depressão o povo, né? Eu contei a história lá do suicídio pra vocês? Eu contei, gente? Hein, gente? Eu contei a história do suicídio pra vocês? Da menina que ia suicidar na ponte? Ou foi na outra aula que eu dei? Contei. Então, quer dizer, a menina ia se suicidar, o rapaz, o policial, foi conversar com ela para ela não se suicidar, foi aconselhar para ela não se suicidar. Ela falou assim, eu posso contar minha vida? Ele falou, pode. Quando ela contou a vida dela para ele também pulou da ponte com ela. Então, o líder também não tem que ficar contando as histórias da vida dele triste. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem que ficar fazendo um jogo, se escondendo, né? Demonstrando que é o durão. Tá cheio de problema, é o durão. Não pede oração a ninguém. Não fala com ninguém. Sabe? Ele parece que não tem erro. Parece que ele é de metal, ele é de aço. Mas ele tem problemas. Então, eu acho que um pouco de sinceridade também, olha, irmãos. Quero pedir a vocês orarem pela minha tia e tal. Quero pedir a vocês orarem por mim, porque eu estou sentindo desanimado pro culto e tal. Isso é importante. Porque você é mais humano. O problema é que hoje em dia, muitos líderes se acham super-homens. Se acham que não tem defeito. E tem defeito. É ser humano. Né? Então, gente, olha, eu vou finalizar nossa aula. A próxima aula eu vou prosseguir. Tem ainda alguns itens aqui. É muito material. Então a aula que vem, nós vamos prosseguir, falando de cada qualidade. E nós vamos ter mais aulas. O pastor já me orientou, o pastor Oswaldo já me orientou, que eu posso aumentar um pouquinho as nossas aulas. Então nós vamos aumentar. A aula que vem nós vamos prosseguir falando sobre essas qualidades do líder e do obreiro. Gente, até quarta-feira que vem. Fiquem com Jesus. Tchau. Oi? Tchau, gente. Obrigado por vocês terem vindo com a gente. Pode, Cristian.